essa participação de vocês aqui na casa onde vocês iniciaram e ajudaram a construir. Se existe esse sindicato hoje, é porque vocês iniciaram, vocês contribuíram e todos os presidentes que por aqui passaram construíram alguma coisa. Para estar o sindicato na estrutura que está hoje, teve a contribuição de todos. Então, a gente agradece a participação e o sindicato está sempre de porta aberta para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, cumprimentar a mesa, meu presidente Glaucio, minha vice-presidente. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança de nos trazer numa assembleia de vocês. Deixa eu falar de pé, que eu falo... Coloquei uma roupa bonita hoje para vir aqui especialmente para conversar com vocês. Aí, ó. Isso sim é uma assembleia bonita, Glaucio. Parabéns pela mobilização de vocês, parabéns por vocês entenderem que sindicato não se faz sem servidor, sindicato se faz com a base. Não tem sindicato forte com base desunida. Não tem sindicato forte com base que não responde aos chamados da entidade. Ponto. Gente, desculpa ser chato, mas é necessário. Meu nome é Antônio Wagner, estou como presidente do Sindicato dos Servidores da Área Meio Sistêmica do Poder Executivo. Também sou diretor de Serviço Público Estadual da Federação Sindical dos Servidores do Estado de Mato Grosso, uma federação que existe há mais de 40 anos, que muitos anos esteve à frente um presidente, e ela, acho que talvez o presidente tenha cansado, e ela ficou um pouco ali sem conduzir o trabalho como ela deveria, e hoje nós voltamos, conseguimos assumir espaços dentro da federação, né? Colocamos a Carmen como presidente, eu estou como diretor, renovamos a diretoria e a federação assume esses espaços de negociação que outrora foram ali do fórum sindical. Então, quando vocês sentem falta do fórum, não sintam. Agora nós temos uma federação com legitimidade processual ativa para ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade, seja no TJ, seja no STF, e isso é muito importante. Uma entidade que tem conta bancária, que tem diretoria firmada, eleita e tem CNPJ. Então é por isso que a federação hoje conduz as negociações da reposição geral anual. A federação, tomando frente disso, nós sabemos, em tese, que nós temos uma perda de mais de 20% de reposição da inflação dos anos de 2020 para cá, de 2018 para cá. Não sei se vocês se lembram, o Glaucio se lembra muito bem, que lá em 2017, ali no final do governo Táxi, que foi em 2018, lá em 2016, depois daquela grande greve, nós tivemos lá 10 ponto e alguma coisa. 2017, o governo Táxi, para evitar uma mobilização em 2018, chamou os sindicatos para negociar a reposição inflacionária de 2017 e já adiantando a de 2018. Só que 2018 ficou da seguinte sentido, é a Lei 10.572, 10.572, lá definiu os índices, foi 4,19 e que se isso para 2018, e que se a inflação ficasse maior do que 4,19, ele sentaria à mesa de novo e renegociaria esse percentual a mais. Se ficasse menor do que 4,19, ele daria o que ficou a maior como ganho real. E tinha lá naquela lei também 2%, não sei se vocês se lembram, mas teve uma série de atrasos salariais, teve uma série de pagamentos parcelados dos salários por faixa salarial, e aí por conta destas questões, dos atrasos e dos pagamentos parcelados dos salários, dessas perdas que nós tivemos, naquela lei 10.572, ficou estipulado que teriam 2% para repor essas perdas salariais que nós tivemos por conta do advento desses parcelamentos e desses atrasos salariais. Correto? Correto. Foi cumprido? Não. Então, nós temos lá, de 2019 para cá, todos esses percentuais somados e acumulados até hoje. A gente sabe que dá mais de 20%. Só que para a gente ter um dado, para poder sentar-se à mesa, a gente precisou contratar. Podíamos fazer através de qualquer assessoria contábil, contratar um economista daqui? Poderíamos, mas iria ter certas contestações. Então, nós contratamos o DIEESE. O que é o DIEESE?
é um departamento intersindical de estudos sociais e estatísticos que tem mais de 50 anos de existência, que faz, todos os anos, quando a Rede Globo, todos os canais de televisão falam do aumento da cesta básica, quem faz esse estudo sobre o aumento da cesta básica é o DIEESE. Então, esse DIEESE, que é um departamento intersindical, ele tem um reconhecimento técnico, uma expertise técnica incontestável. Então, nós contratamos um estudo do DIEESE, que hoje apresentou pela manhã, lá no Hotel Fazenda, uma prévia desse estudo, e eles elaboram uma nota técnica, bem definidinho, da onde buscou os dados, quando eles foram publicados, no Tesouro, na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quem acessar esse estudo e ler, lá vai estar falando que nós temos quase 30% de perdas, vai olhar e vai dizer, mas não é verdade. Tem todos os dados lá, você vai ter que contestar aquele estudo técnico, aquela nota técnica super bem embasada. Então, é muito difícil disso acontecer. Então, por isso nós fizemos, a presidente Carmen está chegando ali, por isso nós fizemos a contratação do DIEESE para fazer esse estudo técnico. A partir disso, mais 15 dias deve ficar pronto, hoje foi uma prévia desse estudo, aí nós vamos dizer sobre quanto é o percentual de perdas que nós temos. Eu posso garantir que é mais de 20% para vocês. Nos nossos estudos internos apontam 22%, só que dá bem mais pelo que a gente teve ali de prévia do estudo do DIEESE. Pode chamar a presidente Carmen Machado, fazendo às vezes enquanto estou com o microfone na mão, presidente da Federação, FESP, Federação Sindical dos Servidores, uma salva de palmas para a nossa presidente Carmen. Completando, para não estender muito, então esse é a prévia do estudo. Aí o governador vem à imprensa e diz, olha, esta PEC está falando em 20%, vai quebrar o Estado. Primeiro erro, a PEC não fala em percentual. O que a PEC fala? E por que desta PEC? O governo, lá no final do governo Taques, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 8278 de 2004. Essa lei é a lei da RGA, criada lá no governo Maggi. É a lei que definia o percentual, qual que é o índice que vai se aplicar, que era o INPC. Era INPC, né? É o INPC, qual que era a data base? Maio. Como que fazia para pagar? Olha, tinha uma série de quesitos ali, de receita, de despesa, e aí definia-se, né, o valor. O INPC é um dado que é o IBGE quem faz esse levantamento. E aí se entrou com ação direta de inconstitucionalidade. E essa lei foi declarada inconstitucional. Por que ela foi declarada inconstitucional, Antônio Wagner? Ela foi declarada inconstitucional pelo argumento de que havia uma quebra do pacto federativo. Como assim? Um índice pelo governo federal, definido pelo governo federal, pelo IBGE, sendo vinculado e aplicado pelo governo do Estado para bancar o aumento das remunerações dos servidores, a reposição da inflação. Então, se entendeu que havia uma quebra do pacto federativo, porque são realidades diferentes e blá, blá, blá. Esse foi o argumento utilizado. E essa lei foi declarada inconstitucional. O que acontece com isso? Acontece que nós não temos uma lei que defina qual que é o índice que tem que pagar de reposição inflacionária. Qual que é o índice? É INPC? É o IPCA? É a UPF? Não tem um índice. E nem a data base. O governador trouxe de maio para janeiro. Mas vamos lá. A gente recebia em maio, então contabilizava de maio a maio, 12 meses, qual que era o acumulado dessa inflação, certo? Só que, de repente, ele contabilizou de maio a dezembro e pagou em janeiro. Ou seja, a gente teve perdas nessa situação também. Porque se era de maio a maio, definia 12 meses, então o acumulado disso aí, que a gente recebia de perda inflacionária. Como é que ele estava pagando? Baseado no IPCA ou no INPC, o índice que fosse menor ano a ano. Na falta de um índice definido em lei, ele usava o índice que ele queria. Está certo? Não está certo. Você tem que editar uma nova lei e essa lei definir a data base e o índice. A data base, janeiro, ok, tá bom janeiro para todo mundo? Tá bom, melhor do que maio, concordo. E o índice, qual o índice? O que é menor? Não, tem que ser um índice pré-definido. Se eu não posso me utilizar de um índice federal, o que foi pensado pela assessoria da Janaína e na época até pediu, naquelas mobilizações da federação dentro da Assembleia Legislativa,
na saída do Botelho. Era a última sessão legislativa, o Botelho ia sair. Enquanto estava lá o Botelho, a gente tinha um mínimo de governabilidade de que essa emenda constitucional, o projeto dela, fosse encaminhado para plenário. Porque senão, a gente dependeria do próximo presidente da Assembleia, que era o Max. E talvez a gente não conseguiria ter a mesma articulação. Como o Botelho estava saindo, a Janaína falou, olha, Antônio Wagner, Carmen, criem uma lei para mim. Mas, Janaína, a sessão é 4 horas da tarde, agora é meio-dia. Ela, façam uma lei. Dá um jeito, faz um projeto qualquer aí e me manda, só para a gente apresentar e subir isso para plenário. E foi o que a gente fez, nossa assessoria, através do doutor Bernardo, através da doutora Paula, da doutora Camila, criaram ali um projeto de lei baseado na 8278 e colocou como índice de referência o UPF, Unidade de Padrão Fiscal, que é a unidade que define o aumento dos impostos, por exemplo. Isso é definitivo? Não, gente. Isso é uma estratégia de manter esse assunto em evidência. Tanto que o governador falou dele ontem. Então quer dizer que a estratégia está dando certo. E o governador falou que estava lá 20%. Não, ele está mal assessorado, infelizmente. Não tem índice definido lá. Está se falando na criação de um índice regional, está se falando na criação de uma data base, janeiro, e está se falando de uma mesa permanente de negociação. O que é isso? Uma obrigatoriedade de que todos os anos o governo obrigatoriamente tem que sentar-se à mesa com todos os sindicatos para negociar o índice inflacionário, a questão de saúde do trabalhador e vários outros assuntos. Então, a PEC foi para esta finalidade, para cumprir essa agenda, de manter esse assunto em evidência, para que a gente fique trazendo isso, para dar tempo de apresentar esse estudo do DIEESE, e aí quando a gente tiver o percentual, com a competência que tem o Simpol, vai repassar para todos vocês, com uma linguagem simples, para que todos entendam e possam replicar. Mas vamos lá, façam os cálculos. 20% no mínimo no salário de cada um de vocês, mês a mês. Eu posso dizer para vocês que eu já perdi um apartamento de mais de 150 mil reais com RGA não pagos. Obrigado, Antônio Wagner. Como sempre, muito bem pautado, né? Sabe o que está falando. E a Carmen, em relação ao estudo, pessoal, do DIEESE, a Carmen tem mais propriedade para falar. Hoje nós estávamos lá no Hotel Fazenda. O interessante desse estudo, primeiro, você tem que saber sobre o que você está falando e sobre o que você está pedindo. Nós, enquanto representantes sindicais, levamos um puxão de orelha na Assembleia Legislativa nessa data, onde cada presidente de sindicato, cada sindicalizado, cada servidor público fala, aqui tem mais de 30% de defasagem. O outro fala, tem mais de 20%, outro tem 15%. E aí o deputado disse, vem cá, como é que é isso daí? Cada um está falando? Chega a um consenso. E foi aonde a federação, através da Carmen, né, sugeriu e a gente contratou o DIEESE. Mas, além de detectar qual é a nossa defasagem, o estudo é mais aprofundado, né, Carmen? Que ele traz, desnuda outras mentiras do governo. Então, por favor, Carmen. Boa tarde a todos. Que maravilha, que prazer. Vocês não podem imaginar o prazer que eu sinto em estar aqui e ver toda essa plateia lotada de aposentados e pensionistas. E também fui informada que nós temos colegas aposentados, pensionistas, também nos acompanhando online. Olha que prazer, eu acho que eu vou pedir diferente, ao invés de cumprimentar essa mesa tão querida, tão especial para todos nós, eu queria uma salva de palmas para nós, aposentados, ativos, que estamos vivos nesse Estado, que ajudamos a construir esse Estado, carregamos nos ombros todas as políticas públicas, a segurança do Estado de Mato Grosso está aqui, presente. Lembrando, Antônio Wagner está me lembrando, vou até levantar, eu também sou aposentada, então posso falar com propriedade por cada um de vocês aqui presentes. Então vamos lá.
Vamos falar bem claro, para que todos nós possamos entender. E muito mais do que entender, é preciso que a gente reverbere isso para o seu filho, para o seu vizinho, nas suas redes sociais, nos seus contatos religiosos, para explicar a responsabilidade e a justiça que é esse movimento que nós estamos fazendo. Queria parabenizar Glaucio, Jane, por este momento. Eu estou cobrando de todos os sindicatos que nos chame, que chame o aposentado, que chame o pensionista para entender o que está acontecendo e, mais do que isso, fazer com que nos vejam. A sociedade precisa saber que nós, graças a Deus, estamos vivos, não é verdade? Então, é isso. Vamos lá. Vamos começar falando o que o Glaucio já começou a falar, o que Antônio Wagner, com muita propriedade, muito conhecimento, passou aqui para vocês. Nós, no começo do ano, pensamos, já fizemos tudo, já tentamos Casa Civil, já tentamos governador e nada, já peregrinamos de forma individualizada pela Assembleia Legislativa e nada acontecia. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Nós vamos fazer diferente, nós vamos buscar a união e a mobilização, porque é muito fácil dividir, é muito fácil, e a gente verifica isso nos dias atuais. O governo está dividindo, fazendo com que as carreiras, colegas, briguem entre si, desuna entre si, e aí é muito mais fácil desmobilizar aquilo que está separado, aquilo que está litigioso. Aí, conversando com alguns colegas, e graças a Deus, com muita responsabilidade e credibilidade, nós juntamos, e eu tive uma satisfação que eu digo sem modéstia, assim, uma satisfação pessoal, de Carmen, como servidora pública, como aposentada da Secretaria de Estado de Saúde, que fui atendida no nosso chamado. Todos, o que me dá mais prazer é saber que as forças de segurança estavam conosco, que era uma luta que a gente estava separado há muito tempo, e a gente precisava desse processo de união. Pois bem, fomos até o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, conseguimos mídia, diga-se de passagem, gratuita. Glaucio não gastou R$1, Simpag, FESP, não. Porque é uma pauta, colegas, que é uma pauta social, é uma pauta que chama atenção. Nós somos um Estado de servidores públicos, nós somos um Estado eminentemente público, em que pese que o agro é pop, nós somos super pop. Nós somos super pop. Então, ficou definido, como o Wagner disse, que a gente colocasse alguma coisa que desse início a esse processo de mobilização, de união. E resultou na PEC 01 de 2025, que o governador, muito preocupado, extremamente preocupado, porque ele sabe da nossa força, ele sabe que nós temos poder. Sabe quem é que não sabe da nossa força? Nós mesmos. Nós mesmos, quando não nos unimos, quando não vamos para a rua, quando não participamos das atividades do sindicato, nós é que estamos deixando de perceber o quanto nós temos força e poder para mudar essa situação. Pois bem, montamos a PEC e, concomitante à aplicação dessa PEC, nós pedimos e foi acatado uma comissão instituída pelo presidente já Max, de 5 deputados. Quais são esses 5 deputados? Presidido pela deputada Janaína Riva, quem mais?
Me fugiu agora. Eliseu Nascimento, doutor Eugênio, Lúdio e... Está faltando... Não, Paulo Araújo. 5 deputados. Esses 5 deputados ficaram responsáveis de nos acompanhar em todo esse processo até que a PEC seja efetivamente votada e aprovada. O que se pensou? E o governador está fazendo o seguinte: primeiro, indo na mídia, pagando toda a mídia, dizendo que é inconstitucional. Mentira. Mentira. Não é inconstitucional. Nós em nenhum momento falamos de bilhões, embora ele deva isso. Nós nunca falamos isso. A PEC é totalmente constitucional porque ela não fala em valores, ela não fala em percentuais, ela fala em índice, ela fala em database, ela fala de uma mesa de negociação. Vocês acompanham. Enquanto servidores públicos, nós acompanhamos todos os anos aquela peregrinação, nossa, a briga, sindicato, o presidente, imagina, presidente sendo cobrado, o que vai fazer? Nosso RGA, vai ter greve? Não vai ter greve? Cadê? E nada, é um desgaste todos os anos, e vocês sabem disso tanto quanto eu. Vamos para a televisão, aí a cada ano isso foi diminuindo, umas poucas faixas, umas poucas falas, uma insatisfação que me incomoda profundamente, que não sai de grupos de WhatsApp. Todo mundo reclama em grupos de WhatsApp, mas na hora da ação. Ação. E qual é a ação? Ação é povo, gente. Ação somos nós. Ação é na rua mesmo, é boca a boca, porque nós não temos também dinheiro nem condições de contrapor a toda uma campanha de mídia milionária que o governo do Estado tem. Mas nós temos uma arma poderosíssima, 2 eu diria, poderosíssima, a nossa boca a boca e o nosso voto. Nosso voto faz a diferença. E nós estamos aproveitando esse momento, porque parece tão longe, né, o processo eleitoral. Não é verdade. Nós já estamos no processo eleitoral. E agora é a hora de exigir nossos direitos. E é isso que nós vamos fazer, exigir direitos. Para isso, como o Glaucio já bem disse, a gente via 15%, 30%. E eu me senti muito incomodada, assim como todos os colegas que estavam nessa reunião, por não ter realmente uma condição técnica de resposta. Porque não é invenção, gente, é matemática. É matemática, é tanto, baseado nisso, X, Y, e acabou. E eu achei muito importante considerar isso, considerar essa falta de técnica nossa, que a gente também tem que fazer uma avaliação do nosso movimento, a gente tem que fazer uma meia-culpa. A humildade faz parte de todo o processo de crescimento para se conseguir chegar a um objetivo. Nós estávamos errando, por isso mesmo, nós, inclusive o Simpol, nós fizemos uma cota à parte. E cada sindicato participando do movimento, tivemos condições de contratar o DIESE. Todo mundo sabe o que é o DIESE? Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. O DIESE é uma instituição que tem 70 anos de existência. E é uma instituição que é contratada não só por sindicatos e associações, mas pelo próprio governo federal, pelos próprios governos estaduais e municipais. O DIESE é que faz a medida da cesta básica do país. Ou seja, ninguém, nem mesmo o nosso governador, vai poder dizer que nós estamos falando em verdade.
porque ele não vai poder sobrepor a uma técnica, a um resultado que não é político, é verdadeiro. Então, contratamos, estamos na fase final e posso garantir que é muito mais de 20%. Logo, nós vamos apresentar de forma única todas as perdas que os servidores públicos do Estado de Mato Grosso estão sofrendo ao longo dos anos. Não, Carmen. Se eu estiver falando demais, porque aí eu vou... Não, é só para que você também coloque que não é só qual a nossa perda. Essa fala do governo do Estado, que se ele pagar o que nos deve, ele quebra o Estado... Sobre os dados que já foram nos apresentados hoje, que a gente não tornou público ainda, porque a gente está aguardando a finalização do trabalho. Mas, Carmen, tem mais propriedade para falar. Exatamente. Colegas, vocês, quando nós estivemos na Assembleia Legislativa, no primeiro movimento, os líderes do governo vieram a público dizer que, acendeu o alerta. Estamos em alerta, estamos com luz vermelha, porque nós vamos extrapolar, nós vamos quebrar o Estado de Mato Grosso se pagarmos o passivo do RGA. Esse assunto está morto e enterrado, foi a fala do governo. Mentira! E nós vamos desmentir isso com veemência e com propriedade. Vamos pegar o que está escrito no Tesouro Nacional, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos, mas muito abaixo do limite prudencial, do limite de alerta, ou seja, por base, considerando apenas um dos índices, ou IPCA ou INPC, nós temos muito mais de 28% de possibilidade de dar aumento, sem ao menos acender nenhuma luz de alerta. Ou seja, podemos e vamos conseguir. Agora, vai depender de nós, de união. Só se consegue com a união. Não adianta pensar, não vou, porque o governo vai negociar com carreira X. Não, o governo vai negociar com carreira Y. Vamos ficar quieto. Não adianta. Tanto que não adianta que já estamos terminando esse governo e até agora, o que é que nós conseguimos? Nada. Conseguimos sim, sabe o quê? Aumentar o número de vaquinhas virtuais para ajudar no enterro de colegas, número de vaquinhas virtuais para fazer cota para comprar medicamento, para tratamento de câncer. É isso que nós conseguimos nesses últimos 8 anos, infelizmente. Então, nós vamos demonstrar isso e brevemente, até meados de maio, nós já vamos ter publicamente todos esses dados. E pedimos para vocês que vocês reforcem isso, reforcem no boca a boca. Eu gostaria também, se me permite, posso? Eu queria falar especificamente agora sobre cada um de nós, aposentados e pensionistas. Vamos lá. Quem desconta 14% depois de ter pago 40, 30 anos? É isso que eu queria ouvir. Todo mundo. Até mesmo os ativos que pagavam 11 também pagam 14. Alguém está satisfeito com isso? Exatamente. Eu fico enlouquecida. Hoje de manhã, quando eu falei nesse assunto, eu fico até sem ar. Eu acho que a idade da aposentada, eu fico sem ar, eu fico irritada, porque a gente pagou, nós contribuímos. Eu não tenho culpa, Carmen, José, Maria, não tem culpa dos desmandos que aconteceram ao longo dos anos, vender os bens da nossa Previdência, dinheiro pelo ralo da nossa Previdência, e nós é que vamos pagar essa conta. E o que eu vejo? E eu posso falar isso, viu, Glaucio? Viu, Antônio Wagner? Posso falar isso sem nenhum problema, porque eu sou aposentada. Então, ninguém vai poder dizer que
de acadêmica. Não, eu sinto na pele. Portanto, eu, como aposentada, posso falar. Eu contribuí 33 anos. Eu nunca soneguei imposto. Meu imposto de renda era na fonte. Meu pagamento de previdência foi na fonte. Nenhum de vocês aqui sonegou. E agora nós vamos ter que pagar? Não, gente. Pelo amor de Deus, não, não e não. O que nós vamos fazer? Já estamos fazendo com o apoio do Simpol. E por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer que o presidente, a sua vice-presidente, toda a sua diretoria está conosco, com a FESP, nessa luta, que é conseguir fazer com que o Supremo Tribunal Federal, o STF, considere inconstitucional essa cobrança. E aí tem uma boa notícia para vocês. Ótima. Uma ótima notícia. Nós temos 7 ministros votando favorável nessa ação direta de inconstitucionalidade contra 3. Ou seja, temos chance de ganhar, e muita chance. Semana passada, estive no STF. Olha só, sindicalista, aposentada, pensionista, porque eles também não são deuses. Eles precisam atender a gente, eles precisam atender o clamor social. Nós estamos aqui, nós somos gente. Fomos lá, não para discutir, doutora Paula, doutor Bernardo, inconstitucionalidade, a constitucionalidade do ponto de vista jurídico, até porque não teríamos legitimidade para isso. Mas nós fomos lá falar para o ministro, que foi o ministro que nos atendeu, Gilmar Mendes, da injustiça social. Fui falar que nós, muitos dos aposentados, estão morrendo, estão vivendo indignamente. Sabe por quê? Porque a grande maioria, e eu também tenho, por isso que eu falo, assim, sem problema de ética, eu falo sentindo na pele, superendividados, consignados, 14% de alíquota previdenciária, 27,5% de imposto de renda. O que sobra para nós? O que sobra? Nada. Não sobra sequer dignidade para nós. Então, nós estamos organizando com apoio, e eu quero pedir o apoio de vocês. Sabe o que sensibiliza político? Sabe o que sensibiliza a sociedade? É povo, é gente. Infelizmente é isso, eles querem ver número. Por isso que nós temos que lotar. Nós vamos fazer um grande ato e o Simpol vai estar mobilizando não só os seus aposentados da capital, mas como do interior. Nós vamos proporcionar infraestrutura para trazer os colegas para em praça pública mostrar para a sociedade que nós estamos vivos. E que nós precisamos ser vistos, lembrados e agradecidos, respeitados, porque se o Estado está nessa condição que está atualmente, é por nós aposentados e ativos que levaram essa bandeira do serviço público com responsabilidade, com afinco, com profissionalismo. Então, eu vou contar com vocês. E eu não vou aceitar dizer, ai, Carmen, eu não vou. Ah, você não vai? Por quê? Eu não vou porque eu estou com chikungunya. Eu também tive, viu, gente? Que coisa horrorosa. Eu não vou porque eu estou com chikungunya. Ótimo, você não vai? Manda seu filho. Você não vai? Manda seu irmão, sua esposa, seu esposo, porque a gente precisa demonstrar, e força só com gente. Então, eu vou contar, vou pedir para Glaucio, para a Jane, quebra de sigilo telefônico. Eu vou mandar um recadinho em cada um de vocês, lembrando o dia e a hora, e falando, venha conosco, é por nós, é para nós que a gente vai fazer essa luta. Eu vou contar com vocês muito, porque não podemos mais normalizar aquilo que não é normal, aquilo que nos avacalha, aquilo que nos achata, aquilo que nos dá indignidade para viver. Afinal de contas, a gente já de meio-dia para tarde, como dizia a minha saudosa mãe,
meio-dia para tarde, a gente pelo menos merece um pouco de dignidade para que a gente aproveite junto às nossas famílias, aos filhos, aos netos, os anos que ainda nos restam. Eu conto com vocês e vocês podem ter certeza que a FESP, que a Carmen, aposentada da Secretaria Estadual de Saúde, está nessa luta e não vai descansar enquanto não se faça justiça social para os aposentados e pensionistas e RGA já, passivo já, que o governo realmente reconheça. Devo, não nego, pagarei de acordo com a mesa de negociação. É isso mesmo. Obrigada. Carmen, muito obrigado. Você continua na mesa. Olha só alguns pontos que eu fui anotando, Carmen. Em Brasília, em relação à contribuição previdenciária, né? O Wagner pode falar bem. Não estamos atuando simplesmente junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós também estamos atuando no Congresso Nacional. Por quê? Além dessa ação que corre no Supremo Tribunal Federal, onde já temos nessa matéria em relação à contribuição previdenciária, isentar os aposentados e pensionistas até o teto do INSS, além disso, nós temos a PEC 06 e a PEC 555. Essas duas PECs também, essas emendas constitucionais, tratam da contribuição previdenciária. Ou seja, está se trabalhando para que seja revertida essa injustiça cometida para com os aposentados. Tá? Essa PEC, só para vocês terem uma ideia, porque a gente tem que deixar bem claro, às vezes você fala, olha, essa canetada de Gilmar, se o Gilmar Mendes vota, independente se favorável ou não, e nenhum outro ministro mudar o voto dele, nós ganhamos. Ganhamos o quê? Passar a contribuir acima do teto da Previdência. Por que a gente está falando se nenhum ministro mudar, pessoal? Porque acima do teto do INSS. Isso, o teto... 7.500 hoje. Aumentou 8.100 e pouco agora, Wagner. Agora 2025. O teto 8.157,40. O que significa isso? Significa que você, aposentado, vai contribuir apenas do que passa sobre isso. Ou seja, o classe especial nível 10, o seu salário hoje é 21.134. Você vai passar a contribuir sobre 12.977 apenas. Ou seja, vai dar em torno de R$1.000 a menos. Para quem precisa comprar remédio, já é alguma coisa. E isso daí só depende do ministro Barroso pautar lá no Supremo, no pleno do Supremo, e o Gilmar Mendes votar. Já era para ter encerrado. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes fez vista desse processo. Acredito eu, e aí uma percepção pessoal, que a pedido do governador do estado de Mato Grosso. Por quê? Porque ele fez vista desse processo, ficou com ele debaixo do braço, enquanto o nosso governador do estado de Mato Grosso fez lobby junto aos demais governadores no Supremo Tribunal Federal para que os ministros que já votaram a favor voltem atrás no seu voto. Então, a gente está fazendo agora, por isso que a presidente da federação esteve junto de outros presidentes de organismos nacionais lá no Supremo Tribunal Federal. Esses dois pontos são interessantes. Mas, Carmen, um outro ponto, então você vai falar desse ponto e o outro você já pega junto. O porquê que nós estamos visitando os chefes dos poderes. Porque às vezes as pessoas pensam, está indo atrás do presidente do Tribunal de Contas para quê? Ou está indo atrás do presidente pelo procurador-geral, por quê? Está indo atrás da FEComércio, por quê? Explica isso, por favor.
Ai, que bom, é tanta coisa, desculpe. Nós temos realmente o que o Glaucio falou, essa questão da PEC 6. O que é a PEC 6? A PEC 6 não é o melhor dos mundos para nós aposentados e pensionistas, mas ela rebate a questão de quebrar o Brasil, porque aí já não é quebrar o Estado de Mato Grosso, é quebrar o Brasil. Ela escalona até que aos 70 anos ninguém pague mais nada, nem sobre o que exceder o teto. Mas, não é o melhor dos mundos, mas, alguém já riu ali, quem já tem 70 já ia estar ganhando. Eu não quero. Então, esse trabalho na Câmara Federal está sendo feito pela Federação. Tanto é que nós fomos pessoalmente a Brasília, nós visitamos todos os gabinetes dos nossos representantes a nível federal, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal. Na Câmara Federal, nós tivemos a assinatura quase que total. A única exceção que não assinou até ontem, pelo menos, era da Coronel Fernanda. Todos os outros deputados federais consideraram correta e se manifestaram a favor de que essa PEC seja apresentada em plenário. Atualmente, nós já estamos com quase 300 assinaturas, que foi, inclusive, uma exigência por conta própria do presidente anterior, do Arthur Lira, que exigiu que a gente tivesse 300 assinaturas dos deputados para que essa PEC tramitasse a nível de votação na Câmara Federal e fosse para o Senado para até então ser sancionada. Nós já conseguimos, quase que a totalidade dessas assinaturas, embora isso não seja uma exigência estatutária do trâmite, do rito processual da Câmara Federal. Estamos quase que certos de que teremos brevemente, Mato Grosso, uma agenda com o presidente da Câmara, porque é preciso, e eu quero pedir para vocês também, cada um conhece um deputado federal. Todo mundo tem um parente que conhece, ou você mesmo conhece. Nós estamos já com essas assinaturas, mas nós precisamos que eles também pressionem o presidente da Câmara a votar isso. Isso é simples. Se ele quiser, ele coloca em plenário. E eu posso garantir para vocês que nenhum deputado vai ousar ir contra os aposentados, porque são milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, e isso é voto. Não é porque gostam de nós, não. Eu não sou ingênua de pensar isso. Eu acho que isso vai acontecer. E nós precisamos muito, volto no STF, por conta que, se o STF considerar inconstitucional a alíquota, pronto, acabou, a gente não precisa nem da PEC 6 estar rodando. A gente já vai para o embate e já vamos para a nossa vitória, graças a Deus. Agora, um ponto que o Glaucio colocou e que a gente precisa esclarecer para todos, não só para os aposentados que estão aqui presentes, mas para todos os companheiros das nossas categorias, que é o porquê que nós estamos buscando reuniões com os outros poderes. Porque nós precisamos de apoio institucional. Porque, pela primeira vez, nós temos no movimento unificado o Sindicato do Tribunal de Justiça. Nós temos no nosso movimento o Sindicato do Tribunal de Contas. Nós temos no nosso movimento o Sindicato dos Oficiais de Justiça. Pela primeira vez, nós temos o Sindicato da Assembleia Legislativa pautando junto conosco. Então, é importantíssimo que a gente tenha o apoio dos poderes. Isso faz a diferença. Uma outra questão, por onde é que nós começamos? Vamos lá, onde é que nós começamos? Tribunal de Contas do Estado. Por que Tribunal de Contas do Estado? É um poder independente, é auxiliar ao governo?
É ele que é o vigilante dos cofres públicos do governo. Ele sabe que o governo tem condições. Se a gente traz para nós, como nós trouxemos, o Sindicato do Tribunal de Contas, traz o presidente na nossa causa, que inclusive já disponibilizou um técnico para sentar à mesa quando levarmos os índices para a Assembleia e para o governo. Isso é fundamental para nós. Prestem atenção o tanto que isso vai fazer a diferença. Ministério Público. Por que Ministério Público? Precisamos do Ministério Público. O Ministério Público é um parceiro fundamental, jurídico. Dia 5, vocês todos aqui, os que estão nos acompanhando, serão representados pelo Simpol numa reunião com o Procurador-Geral. O que nós vamos pedir? Procurador, por favor, venha sentar na mesa de negociação, junto conosco, para fazer a defesa dos passivos do RGA, dos aposentados, dos pensionistas. Vocês devem isso para a sociedade. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós buscamos o tempo todo fazer esse tipo de articulação. Aí, FEIComércio. Carmen, nada a ver FEIComércio com servidor público. Oi. Mentira. Tudo a ver. Quem é que movimenta o comércio? Nós. Quem é que compra nos mercadinhos? Quem é que vai no baguncinha? Quem é que vai na roupa, no açougue? Nós. Isso nós escutamos, inclusive, do presidente Júnior durante a nossa reunião, que ele disse em alto e bom som que toda vez que tem um aumento de RGA mínimo, ele sente o comércio, a economia roda, a economia gira. Eles sentem isso. E a falta desses aumentos reais que a gente nunca mais teve e da recomposição inflacionária faz falta para a economia. Faz falta para a economia local. E a gente tem que colocar isso para a sociedade. Agora, falar que servidor público vai quebrar o Estado é uma balela. Principalmente quando a gente fica sabendo que o governador está investindo 900 milhões, vai chegar a mais, num parque para ricos e milionários. Eu pergunto para vocês, o dia que tiver um show lá, nós vamos ter que pagar. Nós não vamos entrar de graça. Eu quero saber quem é que tem kart ou carro de corrida para usar nesse parque monstruoso que vai ser o maior da América Latina. A quem é que vai servir isso? Ora, se ele quer para servidor público, é gasto. Para parque de 900 milhões, 1 bilhão, é investimento? Nós é que somos o investimento do Estado. Nós, servidores públicos, somos o investimento desse Estado. Eu quero muito despertar, assim, ter a satisfação de saber que quando nós encerrarmos, Glaucio, essa assembleia, essa reunião, todos saiam daqui com um sentimento de pertencimento de classe trabalhadora. Nós somos trabalhadores. Somos trabalhadores, temos que nos reconhecer como tal. Presidente, só fazer um complemento na explicação da Carmen. Por que buscar os poderes? A database é maio, certo? Deu RGA em maio, acabou a discussão. Por que ele trouxe de maio para janeiro? Aliás, a database é janeiro agora. Deu a RGA em maio, a janeiro, acabou a discussão. Janeiro é um mês que está todo mundo de férias, é um mês que está todo mundo viajando, então não tem discussão. Se eu dei a menor, dei a maior, não tem discussão. Nós estamos em que mês? Nós estamos no mês de maio, nós estamos indo para junho agora, e estamos discutindo reposição inflacionária, mesmo depois dele ter pago os 4,77 lá em janeiro. Então a estratégia do movimento sindical foi criar a PEC e começar a procurar os poderes, porque quando você senta no Tribunal de Contas, a imprensa cobre. Você senta com a FEComércio, a imprensa cobre. Você senta
Com o Tribunal de Justiça, a imprensa cobre. Com o Ministério Público, a imprensa cobre. Vocês não estão ouvindo falar o tempo todo de RGA na mídia? O governador não está falando de RGA na mídia? Então essa foi a estratégia da federação com os sindicatos. Vamos buscar os poderes e manter esse assunto em evidência o ano inteiro. A Carmen estava falando de uma grande mobilização com os aposentados e pensionistas por conta da reforma da Previdência. Quando vai ser? Ainda a federação está definindo uma data, vai definir isso junto com os sindicatos para ser a melhor data que todos possam enquadrar. E se cada sindicato levar esse quantitativo de pessoas que está aqui e botar 5.000 pessoas na frente da Assembleia Legislativa, com carro de som, com churrasquinho, com chopp louvada, porque nós temos que fazer mobilização, não é para sofrer não, mobilização é para ter um momento alegre também, é o nosso momento e o nosso direito de reivindicar. Então todo mundo vai ficar sabendo disso na hora certa, na hora oportuna, e vamos divulgar isso para todo mundo. Pode ficar tranquilo que a competência do Glaucio e da Jane, da diretoria de vocês, com toda essa estrutura aqui, eu tenho certeza que vai convocar todo mundo, e se precisar passar com van, com ônibus, a gente também vai se organizar para isso, mas nós temos a responsabilidade. Hoje vocês estão aposentados, daqui a pouco somos nós que vamos precisar dessas aposentadorias. E o melhor, hoje, gente, não sei se todos têm conhecimento, mas é fundo único. O que quer dizer? O Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas tem que trazer seus fundos de previdência para dentro do nosso fundo de previdência. É só a unidade gestora única que vai gerir todos os recursos de todos os poderes e garantir aposentadorias de todos os servidores de todos os poderes. Então, a partir disso, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, todos têm interesse na solvência do nosso fundo de previdência. Vocês entendem a lógica disso? Isso está demorando há 2 anos que é para eles trazerem os recursos dos seus fundos de previdência para dentro do nosso fundo de previdência. Por isso que o Conselho de Previdência tem o patronal, tem lá o chefe do MP, o chefe do TJ, o Galo como representante do Executivo, o presidente do TCE, o chefe da Defensoria, com os seus patronais, e nós representando os servidores. É paritário dentro. Então é porque eles têm que trazer os recursos. E quem vai gerir as aposentadorias? O MTPrev. Então é interesse de todos os poderes. Então agora é a hora da gente unir, como a Carmen disse. Por que o Tribunal de Justiça e os demais poderes estão vindo sentar os sindicatos deles? Porque eles também têm um passivo de quase 15%. A lei complementar 173 do governo federal, do governo Bolsonaro, impediu o pagamento de reposição inflacionária 2020 para 21 e 21 para 22. Deu quase 10% de perdas para nós ali, por conta daquela legislação. E mais um ano também eles não tiveram cerca de 4, 5%. Então, se nós temos 20 e poucos, eles também têm 15%. E, gente, não tem luta que importa mais a vocês aposentados do que a reposição inflacionária. Porque, independente de integralidade ou paridade, ela vai para todos. RGA vai para todos, aposentados e pensionistas, independente de integralidade e paridade. Muito embora vocês aqui, a grande maioria, tenham direito à integralidade e paridade. Então, é muito importante que todos encampem essa notícia que a Carmen está dizendo, essa perspectiva de um grande ato, porque ele vai acontecer muito em breve. Obrigado. É bom que tanto o Wagner quanto a Carmen, eles falam com o coração, né? Isso é interessante. Pessoal, nós temos... Aí outro assunto, Wagner. Você falou que daqui a pouco eu estou me aposentando em abril do ano que vem. Ou seja, em menos de um ano. Como eu tenho 8 meses de licença-prêmio e 6 férias para gozar, eu estou publicando, está sendo publicadas as minhas férias, mas não estou gozando porque não tem como eu passar esse tempo afastado do sindicato. Então, eu estou abrindo mão das férias para poder me aposentar em abril do ano que vem, porque o Estado não compra as férias e nem a licença, vou perder. Mas, se Deus quiser, 18 de abril do ano que vem, eu estou aposentado. E, Carmen, essa perseguição do governo do Estado em relação aos sindicatos, não é só os sindicatos também, não. Nós estamos aqui, o Dias. Quantos anos estava aposentado, Dias? 20 anos de aposentado, simplesmente agora foi notificado para se apresentar, voltou ativo, desaposentado. Então, é complicado, Wagner. A situação está cada dia pior.
O Antônio Wagner tem aqui que esses dados, a gente trabalha, embora a gente não divulgue o que está sendo feito do trabalho em nível de federação, em nível de sindicato, nós procuramos trabalhar de forma técnica, com números. E, inclusive, temos o que significa a evasão de dinheiro do Estado de Mato Grosso quando o servidor público é obrigado a fazer consignados. E esse é um novo tema que a gente vai abordar a partir de agora, né, Antônio Wagner? E já para provocar e para começar, eu gostaria que o Antônio Wagner, antes mesmo da gente falar sobre consignados, eu gostaria que você falasse sobre o montante, o Antônio Wagner, sobre a quantidade, os valores, a quantidade de aposentados hoje endividados, mas que você também já iniciasse já com os 2 pés no peito, falando sobre a fraude cometida por certas organizações financeiras dentro do governo do Estado de Mato Grosso contra aposentados, pensionistas e ativos, onde detectado, nós temos 350 policiais civis que, em tese, foram fraudados, não é isso? Gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesta pauta. Ela é fundamental. Levanta a mão aqui para mim. Quem tem empréstimo consignado? Quem tem empréstimo na modalidade de crédito consignado com os bancos tradicionais? Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica. Certo. Quem tem empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado? Oi. Ah, tá. Essa aqui é um pouco melhor. Deixa eu só fazer um preâmbulo bem rapidamente para vocês entenderem. Existem hoje 3 modalidades de crédito, de empréstimo consignado. Pessoal, queria que vocês prestassem atenção. Pessoal, por favor, porque vocês podem atrapalhar o colega que está do lado. Vamos lá. Existe a modalidade de empréstimo consignado, que é o empréstimo consignado tradicional, que é com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, que você pode comprometer até 35% da sua renda, certo? Certo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Eu, que sou um cara que pertenço ao movimento sindical, que estudo, que leio, que me dedico, eu não fiquei sabendo que lá em 2021, metade do ano de 2020, lá para setembro, outubro, o governo alterou o decreto 691. O decreto 691 é o decreto das consignações, e ele criou 2 novas possibilidades de consignação: cartão de crédito consignado, 15%, e cartão benefício consignado, 10%. Com mais os 35%, o Estado de Mato Grosso permite o endividamento de até 60% do líquido do servidor público. O Estado de Mato Grosso é o Estado que permite o maior endividamento líquido de todos os estados da federação. 60% do líquido do seu salário. Nós começamos um trabalho dentro do meu sindicato com um economista muito experiente, com mais de 20 anos de trabalho em bancos, Santander, Caixa Econômica, Safra, os grandes bancos Itaú, e ela do outro lado do balcão, ela é economista e emprestava dinheiro para grandes empresários. E ela me veio com esta discussão, que o governo permitia até 60% de endividamento, e eu assustei, falei, não é possível. E ela me mostrou na lei, no decreto. E começamos um trabalho dentro do nosso sindicato de renegociar essas dívidas, com a Crefisa, com o BMG, com o Banco Pan, todo mundo tem empréstimo com essas financeiras. Só que depois de 6 meses de trabalho, ela senta comigo e diz, presidente, eu estou preocupada, porque eu encontrei umas coisas esquisitas nos empréstimos de um determinado banco. Eu disse, o quê? Ela disse, eles não entregam o contrato. Você faz de tudo e este banco não entrega o contrato. Mas ele tem obrigação?
Tem. Está aqui a resolução do Banco Central, está aqui o decreto 691, ele tem 5 dias para me entregar o contrato, para entregar o contrato para você. Fez um contrato, imediatamente eu faço um contrato com a Caixa, eu entro no aplicativo, meu contrato está lá, eu sei quantos meses, qual que foi o valor que eu peguei, qual que foi o valor que caiu na minha conta, qual que é a taxa de juros, certo? Certo. Esse banco não está me entregando, Wagner. Aí eu, tá, mas e aí? Ela falou, eu tenho 3 contratos que eu consegui quando eu acionei judicialmente. Aí eu, ok, e aí o que que tem? O que que tem que esses contratos, o valor que a pessoa contratou, não é o valor que caiu na conta dela. Ela contratou 30, ela está pagando um juro de 2,5, 2,8 em cima de 30, mas caiu 20 na conta dela. Aí eu falei, tá, mas isso tem um nome, isso é fraude. Ela falou, pois é, mas eu nunca vi isso acontecer. E a partir de então, nós traçamos uma estratégia dentro do meu sindicato. Vamos começar a convocar os colegas, não falando diretamente que é este o banco, para não chamar atenção para ele, mas vamos começar a fazer publicidade e convidar as pessoas para virem fazer a renegociação. E nós ficamos 1 ano e meio trabalhando em silêncio dentro do meu sindicato, só fazendo isso direcionado. Gente, venham fazer a renegociação. Se você tem empréstimo com o Banco Pan, com o Crefisa e com o Banco Capital, procure o Simpag. E começou a vir dezenas, centenas de pessoas todos os meses no sindicato durante 1 ano inteiro. Durante 1 ano inteiro, nós conseguimos acesso a cerca de 55 contratos. 55 contratos. De 10 fraudes. De 20 fraudes. De 50 fraudes. E nós temos hoje mais 250 pedidos de contratos que eles não entregam. Ela faz todo um caminho para conseguir estes contratos. Ela notifica o saque do banco, o banco não entrega. Ela notifica o Banco Central notifica o banco, sob pena de multa, de descredenciamento, o banco não entrega nem com notificação do Banco Central, que é a autoridade superior do sistema bancário. Ela notifica o consumidor.gov, as ouvidorias, e o banco não entrega os contratos. E 55 contratos comprovadamente com fraudes. Os contratos são na modalidade do cartão de crédito consignado. Quem tem empréstimo com este Banco Capital, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm. Quem tem empréstimo aqui com o Banco Capital, por favor, levanta a mão. Pode ter certeza que eu vou te falar uma coisa. Quem aqui recebeu o cartão de crédito físico? Levanta a mão. Não? O cartão de crédito do Banco Capital? Ninguém. Porque tem que ter. Quando você faz um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, hoje é assim, você tem 10 linhas de empréstimo de crédito consignado. O que são com os bancos tradicionais dentro desse limite de 35%? Você tem 2 linhas para cartão de crédito consignado. Pressupõe que você faça 2 empréstimos com 2 bancos diferentes, porque você teria que ter 2 cartões de créditos plásticos. Este banco, gente, nós conseguimos extraoficialmente uma informação de que este banco possui 12 mil contratos de cartão de crédito consignado com servidores do Poder Executivo. Isso dá mais de 10% de todos os servidores somente com este banco, somente nesta modalidade. Este banco consigna em folha do Estado, do Poder Executivo, 12 milhões todos os meses. E aí você multiplica por contratos de 96, de 100 meses, de 120 meses. Nós estamos falando aí de algo em torno de 1,5 bilhões de reais para um banco que tem um capital social de 10 milhões de reais. Vocês são da polícia, gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando eu falo isso, gente, e estou falando isso publicamente há algum tempo, eu estou correndo risco de vida. As pessoas andaram matando advogados importantes por aí, por muito menos. Eu não sou ninguém na ordem do dia. Dentro de um valor de 1,5 bilhão, eu sou uma baratinha. Então eu faço isso publicamente, porque eu tive a parceria do Glaucio, tive a parceria da federação, a parceria de vários outros sindicatos,
que estão nos ajudando a aprofundar nesse debate e nessas investigações. É fraude já na modalidade do crédito contratado. Por quê, Wagner? Porque o Banco Central permite taxas de juros de acordo com a modalidade do empréstimo. Se é crédito consignado, ele permite de 0% a 2% no máximo. Então, os bancos não podem praticar crédito consignado cobrando 2,5%, 3,5%, 4,5%, porque isso é uma taxa não é permitida pelo Banco Central. Se eu utilizo a taxa, a modalidade do cartão de crédito consignado, eu posso de 2% a 5,5%, 6,5%. Então, ele usa a modalidade do cartão de crédito consignado, mas não te entrega um cartão de crédito consignado plástico, porque você teria que pagar uma taxa mínima ali, você gastou 10 mil, eu pago 5%, taxa mínima descontada em folha, e aí o restante eu pago como parcela de um cartão de crédito. Então, ele já há uma fraude na modalidade do crédito contratado, que é não entregar o cartão de crédito consignado e te cobrar uma taxa de 3%. Na verdade, ele está te emprestando crédito consignado na modalidade de cartão de crédito e te cobrando uma taxa de 3,5%, 3%, que é uma taxa de cartão de crédito consignado. Mas vamos lá, nesses contratos que nós tivemos acesso, você contrata 30 e recebe 20. Para onde foi esse dinheiro? Ninguém sabe. Mas esse dinheiro, o Pix caiu na sua conta lá de 20. Quando você acessa o contrato, você fala, mas eu estou pagando em cima de 30, 2,8% de juros. Essa é uma fraude que a gente imagina que ela pode ser numa escala jamais imaginada por qualquer um no estado de Mato Grosso. Porque ninguém explodiria uma operação fraudando 50, 100 contratos. Se é para explodir uma operação, eu vou fraudar todos. Porque se o banco não me entrega 250 contratos solicitados, qual a intenção de esconder os contratos? Então nós estamos trabalhando nisso, investigando isso. E sabe quantos aposentados e pensionistas têm contratos somente com este banco? 5 mil aposentados e pensionistas. 5 mil aposentados e pensionistas civis, porque ainda tem os militares também. Porque tem muitos militares nesse bolo e nesse negócio todo aí. É tão grave que nós fizemos uma denúncia junto ao Conselho de Previdência. Porque quando a gente acessa 55 contratos, a nossa advogada recebe um advogado que fala para ela que eles queriam resolver os 400 contratos da minha carreira. Mas para isso, presidente Glaucio, eu teria que esquecer que existem mais 12 mil contratos, que existem mais 12 mil servidores sendo lesados. Eles queriam devolver todos os contratos, todos os valores que tivesse, que a gente apontasse que houvesse diferença entre o contratado e o depositado na conta do servidor. Fizeram essa proposta. Quando a nossa advogada disse, que é a advogada de vocês, a doutora Camila, falou, olha, eu conheço o Antônio Wagner. O Antônio Wagner não vai aceitar, porque ele sabe que tem mais 12 mil pessoas sendo lesadas. O Antônio Wagner jamais vai aceitar uma proposta dessa. Aí vem aquilo que eu entendi como uma ameaça, que eu até perguntei para o Glaucio, Glaucio, eu estou paranoico ou eu estou sendo ameaçado? A pessoa vai e fala, doutora, este banco, quem opera para ele em Mato Grosso é um coronel da Polícia Militar. E eu acho que o Antônio Wagner teria que aceitar, teria que refletir muito bem, porque esse coronel é um cara muito influente, é um cara perigoso, é um cara isso e aquilo. Isso parece uma conversa aleatória. Mas aí, quando eu questiono os colegas que são da polícia, falam, não, Wagner, isso é uma ameaça, toma cuidado, fica esperto. E aí a gente pensa e reverte a nossa estratégia, que era uma estratégia silenciosa até então, e a gente joga isso, chama uma assembleia e denuncia isso em assembleia. Na assembleia eu tenho 3 pessoas relatando, olha, eu peguei 20 mil e o meu contrato era de 33. Eu tenho os vídeos dos colegas falando isso em assembleia. Quem, para minha surpresa, aparece dentro do meu sindicato, senhores e senhoras, o tal do coronel, junto com o diretor do banco que veio de São Paulo para participar da minha assembleia, e eu não permiti. Porque nós já tínhamos tentado todas as vias de resolver isso administrativamente com o banco. E aí nós não permitimos, e quando eu descubro quem é o dito cujo do coronel, que eu continuo não falando o nome dele em público,
embora eu saiba quem seja, embora eu saiba que a gente corre risco, porque é uma pessoa de fato, que tem inclusive empresa de segurança, né? E hoje empresa de segurança é disfarce para milícia, vamos ser muito claro aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está falando, mas a gente não pode ter medo de falar. E aí nós denunciamos isso como estratégia dentro do Conselho de Previdência, junto com o Procurador-Geral de Justiça, com o secretário de Fazenda, com o presidente do TCE, com o presidente do Tribunal de Justiça, assistindo, participando da reunião como conselheiros. E a partir daí a gente vem fazendo um trabalho junto ao Conselho de Previdência. Criou-se um grupo de trabalho, um GT, para discutir as fraudes nesses consignados. E aí nós estamos ampliando isso, gente, para ir para o encerramento dessa fala. Nós estamos querendo agora saber, porque eu não sei se vocês sabem, a partir do momento em que permitiu até 60%, você tinha lá Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, Crefisa, que praticavam crédito consignado. Nessas modalidades novas, hoje existem 35 banquinhos, fintechs, bancos digitais, que você não sabe nem se tem sede física como este sindicato, operando nas modalidades de crédito, cartão de crédito consignado e cartão benefício consignado. 35 bancos, Banco Eagle, Banco Pan, vamos lá, Capital Consig, Clickbank, a KRK, Banco Master, Clickbank eu já falei, Carto Sociedade de Crédito, que vocês nunca ouviram falar. Eu tenho uma lista aqui com 35 bancos que operam nessas modalidades de cartão de crédito consignado e cartão benefício consignado. Isso foi, eu enforco financeiramente o servidor durante 3, 4 anos sem pagar a reposição inflacionária. E abro para a gente se endividar até 60%. Parece que é algo programado. Eu te enforco financeiramente e te dou uma corda e você mesmo puxa essa corda e se mata. Porque hoje o que o colega aqui, Ciplac, está falando, que está todo mundo endividado, Ciplac. Nós temos os dados aqui da Previdência. Para um complemento de informação e conhecimento de vocês. A Previdência, há muitos anos a gente fala, olha, já que todo mundo se endivida, vamos usar dinheiro da Previdência, tem lá 1,5 bi. Vamos usar dinheiro da Previdência para fazer empréstimo consignado. E esse juro reverter em favor da própria Previdência. Dinheiro novo, dinheiro além do descontado nosso e do nosso patrão, para fins de garantir as nossas aposentadorias, a gente precisa de dinheiro novo dentro do nosso fundo. Então vamos emprestar dinheiro a juros, a taxa de juro menor do que os bancos praticam, para nós mesmos, e esse juro reverte para o nosso fundo de previdência. Isso é uma pauta nossa há muitos anos, só que o fundo de previdência não tinha a habilitação necessária. Hoje nós temos o Progestão nível 4. O Progestão nível 4 é o último nível de excelência de gestão de recursos da previdência, né? Segue todas as regras de compliance, de auditoria. Então, se possibilita usar 10% do recurso da previdência para fins de empréstimo consignado. Ok. Ótimo isso para nós, uma taxa de juro ali que vai ser de 1,3, 1,2, hoje os bancos estão praticando 1,7, 1,8, certo? Certo, ótimo. E aí, por causa disso, se trouxe os dados do endividamento, ainda superficiais, porque o nosso grupo de trabalho, e na última reunião do Conselho, eu pedi que se aprofundasse nesses dados, que se diferenciasse. O que é endividamento de crédito consignado, o que é endividamento de cartão de crédito consignado e o que é endividamento de cartão benefício consignado. Só que os dados apresentados até agora, só para vocês assustarem, porque quando a gente fala aqui, o companheiro aqui, a Carmen falou, que o presidente da FEComércio, que nós procuramos, falou, olha, está havendo uma queda no consumo. E eu atribuo essa queda no consumo ao não pagamento da reposição inflacionária, porque toda vez que recebe o salário de vocês, é uma chuva de pessoal pagando conta no comércio, consumindo, comprando material de construção, comprando sapato, comprando roupa, comprando óculos, comprando chapéu. Então, o nosso dinheiro fomenta o consumo. Só que uma vez que o nosso dinheiro está indo para pagar juro para banco, ele sai do consumo e vai para banco, gente. Da Previdência,
a folha de pagamento de todos os servidores do Poder Executivo hoje, gente, soma 304 milhões. A folha total dos servidores do Poder Executivo soma 700 milhões de reais. Vou fazer dois cálculos aqui bem rápido. Cálculo de padeira, aquele nas coxas, né? Se a nossa folha é 700 milhões, e nós temos aí, vamos colocar, cravar que é 20% de defasagem salarial. Se é 20%, é mais, viu? É mais. Mas vamos lá, para ficar um número redondo. Nós estamos falando, por mês, de uma perda de 140 milhões de reais para o comércio, para o setor de serviços, para o setor de turismo interno. 140 milhões vezes 12 meses, nós estamos falando 1 bi e 680 milhões por ano a menos de consumo no comércio, no setor de serviços. Só que eu não posso usar esse argumento que o senhor falou, seu Amarildo. Sabe por que eu não posso usar esse argumento que o nosso dinheiro está indo para fazer obra? Porque senão a sociedade vai aplaudir. Porque a gente precisa saber muito bem qual que é a narrativa que a gente constrói. Porque se eu falar que o meu dinheiro está indo para fazer estrada, o cara que está passando na estrada vai falar, olha aí, arrebenta com o servidor. Eu sou meio sem diplomacia. Fala, eu, por mais que seja advogado, meu papo é reto. Eu sou mais sindicalista que advogado de vez em quando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a narrativa que a gente constrói. Por isso que as entidades ficam à frente dos movimentos, que é exatamente para construir a narrativa que a sociedade compre. Então, isso aqui eu estou falando de perda do RGA. Mas olha aqui, o que apresentou na última reunião do Conselho de Previdência é 304 milhões. Sabe quantos por cento estão endividados com até 25% da sua capacidade financeira? 11 mil servidores. Quantos por cento estão endividados com até 50% do seu salário? 10 mil servidores. Quantos por cento estão endividados com até ou mais 75% do seu salário? Quase 6 mil servidores. Ninguém que deve mais de 75% do seu salário está bem da cabeça hoje. O cara está entrando em parafuso, porque ele não sabe mais aonde tirar renda. Desses 304 milhões, sabe quanto está indo para pagar juros? 64 milhões. Quer dizer que se eu multiplicar isso vezes 12, eu estou falando em quase ou um pouco mais de 700 milhões de reais por ano, que deveriam estar girando na economia local, indo parar na mão de bancos e financeiras. Somente esse banco que eu falei, que nós estamos falando com todas as palavras, e olhando para as câmeras e para onde for, correndo risco, tendo medo sim de sair de casa, de entrar em casa, a gente está com medo sim, mas o medo não vai nos travar. 12 milhões. 12 milhões vezes 12 meses, faz as contas aí. Mais 140 milhões somente neste banco, para pagar juros. Para cada R$1 que eu pego, eu pago 7. Para cada 10 mil que eu pego, eu pago 70 mil. Em 96, em 100 meses. Então, para cada R$1, eu tiro 6 da economia. Vocês entendem a gravidade disso para todos os setores econômicos? Mas a maior gravidade é a gente ter detectado essa fraude, perceber que não há nenhuma vontade de aprofundar nessas investigações, de não ver o Ministério Público agindo de ofício, porque se eu faço uma denúncia de fraude dentro de um órgão, onde está sentado o promotor, o Procurador-Geral de Justiça, por dever de ofício, ele tem que abrir uma investigação. Sabe qual é a única carreira que não tem empréstimo com este banco que a gente detectou fraude? A única. Tem procurador, tem auditor do Estado, tem fiscal, tem papiloscopista, tem perito. Sabe qual é a única carreira que não aparece um nome contratado com este banco? Delegado de polícia. Sabe por quê? Porque delegado de polícia, se verificar, eu peguei 30, recebi 20, abre uma investigação. É isso que nos leva a supor. Então nós estamos fazendo esse trabalho é sério, esse trabalho é arriscado, e eu tenho muito a agradecer à direção do Simpol por ter acreditado nesse trabalho, sentado-se à mesa com a nossa economista e nos ajudar a ratear os custos disso, porque nós estamos fazendo umas iniciativas que ainda a gente não pode anunciar, mas vão ser muito certeiras para desbaratar tudo isso. Então eu agradeço e falo para vocês, se preocupem muito, que quem tem empréstimo com o Banco Capital consiga, com o banco, com Carto Sociedade de Crédito e com Clickbank, busquem os seus contratos.
e verifiquem o que foi depositado na conta de vocês, que é muito possível que tenha havido uma fraude entre o valor contratado e o valor depositado nas contas dos senhores. Muito obrigado por essa oportunidade, presidente. Agradeço, Wagner. Pessoal, e é por isso que nós trouxemos o Wagner aqui. Como ele disse, nós estamos trabalhando juntos em relação a essa situação. Oi. Está caindo energia, né? Em relação a essa situação, as providências nós estamos tomando. Embora, como eu disse, eu não sou de muito sorriso, não sou de muito ficar abraçando, beijando, e não estou aqui para isso, estou aqui para ser presidente do sindicato, mas a gente está tomando as providências necessárias. E, diante do que o Wagner falou, nós gostaríamos que não apenas os nossos aposentados, mas os policiais sindicalizados que têm empréstimos consignados com essas empresas que o Wagner citou, que procure o sindicato durante a semana, porque nós já tivemos a reunião com a Elcione lá no sindicato do Simpaig, e nós iremos desempenhar o mesmo trabalho que o Simpaig fez para com os nossos sindicalizados. E por outro norte, nós também temos uma outra ferramenta no sentido de ajudar os nossos sindicalizados endividados, que é o que a gente vai abordar agora com o nosso corpo jurídico, que é sobre o superendividamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse instituto, superendividamento. É mais ou menos assim, vocês já viram que a empresa, quando ela entra numa dificuldade financeira, ela pede recuperação judicial para não ir à falência. Da mesma forma, a gente tem uma ferramenta jurídica, né, do superendividamento, uma lei, para que você não entre em falência financeira da pessoa física. Então, gostaria que a Paula, doutor, possa esclarecer isso aqui, e depois também os colegas, até porque aqui a gente não está para apontar o dedo, nem para expor ninguém. Durante a semana, aqueles sindicalizados, não só os que estão aqui, mas os que estão assistindo online, que estão numa situação de superendividamento, que entrem em contato com o sindicato para a gente estar vendo uma forma de poder ajudá-los a sair desse problema que, infelizmente, o servidor público hoje, quase via de regra, né, Wagner, se encontra. Tudo é uma questão de negociação. Como eu disse, não existe sindicato forte ou fraco. Existe categoria mobilizada ou desmobilizada. Se os servidores estiverem satisfeitos, fica em casa, liga o ar-condicionado e deita na cama. Se você está insatisfeito, vem para a rua, meu irmão, porque a gente está botando a cara, porque os seus líderes sindicais estão se esforçando, estão indo para o enfrentamento, estão se desgastando. A gente está à beira do burnô, de tão cansado, de tanta pauta, é previdência, é consignado, é RGA, é saúde mental, é o caramba 4. Então, há possibilidade, Ciplac? É claro que há. O táxi não queria pagar, era 10,16, por 10,16 nós botamos 30 mil pessoas na rua. Agora o cara desmonta o Estado, enfia terceirizado até o último fio de cabelo do enrugado, e a gente não faz nada, e está todo mundo satisfeito. Eu falei lá hoje, vocês são carreiras típicas de Estado. Carreira típica de Estado eu não posso terceirizar, mas se eu terceirizar todas as outras, quem vai garantir a aposentadoria de vocês? Porque terceirizado desconta para o INSS, não desconta para o Fundo de Previdência. Então como é que faz? Tem perspectiva? Claro, bora para a luta. Depende da categoria. Quando a gente começar a publicizar as perdas, e aí eu vinha falando assim, eu tenho negociações na minha carreira com o governo, tenho negociação salarial, concurso, gratificações e o escambau, mas se eu colocar na ponta do lápis, é o que eu falo para cada um dos presidentes, né, presidente Carmen, a gente vem falando isso, se eu colocar na ponta do lápis, nenhuma negociação salarial supera as perdas que nós tivemos de reposição inflacionária, de nenhuma categoria. Então o que é melhor? Eu tentar ficar adulando o governo sozinho, achando que
né? Vai, né? Desculpa o gesto aqui, vai, não. Ou a gente vai juntar todo mundo e entender, a responsabilidade é de todos, porque nós temos quase 30% de perdas salariais juntos. Bota 30% no seu salário, mês a mês, nos últimos 5 anos e soma. Eu estou falando, eu perdi um apartamento em 5 anos. O que vocês perderam? Qual era o sonho? Botar o filho na faculdade? Comprar um carro novo? Ajeitar sua chácara? Comprar uma casa para botar para alugar? Qual era a sua perspectiva? Soma, multiplica e soma lá no final o tamanho das suas perdas. A perspectiva é, qual o tamanho da minha vontade de ter isso de volta? E a eleição está ali, ninguém quer povo na rua agora. Então nós temos até maio do ano que vem, 6 meses antes da eleição, para ir para a rua e lutar com toda a nossa garra, com todo o nosso esforço e confiando no sindicato, confiando na federação. Eu acredito e só depende de nós, como o Wagner disse. Agora eu quero lembrar, eu estou num sindicato forte. Vocês prestem atenção no que está acontecendo nesse estado. Querem tirar a força do sindicato, que são os nossos legítimos representantes. Por favor, colegas, vamos dar força para os nossos sindicatos, para o nosso presidente. Olha, vocês viram o que está acontecendo com a educação? Eles estão reduzindo a pó, tentando reduzir a pó o sindicato da educação, atendendo uma associação. Que legitimidade tem isso? Vamos fomentar a nossa credibilidade no nosso sindicato, vamos apoiar as ações do nosso sindicato. Servidor forte é servidor sindicalizado, é sindicato forte. Nós temos que acreditar em nós, na nossa força e no nosso sindicato. A política de superendividamento é uma política que veio em defesa do consumidor, pelo menos desde 2018, e prevê a possibilidade de fazer uma renegociação com todos aqueles com quem o servidor tem uma dívida, seja nos consignados especificamente, mas também com outros contratados. Como eu comprovo o superendividamento, ou em que consiste de fato o superendividamento? Comprovar que com aquele percentual descontado no lerite, o servidor não consegue hoje comprar o que seria mínimo para a sua subsistência. Então eu peço aqui, e também chamo vocês para fazer um levantamento, não só dos contratos consignados, como já falou o Antônio Wagner, mas também que cada um de vocês tente colocar ao lado do desconto do lerite o que sobra para o servidor e o que ele tem de gastos a mais para comprovar que ele não consegue hoje suprir o mínimo, o básico. Isso é o superendividamento. A partir do momento em que eu consigo comprovar o superendividamento, eu, servidor individualmente, posso propor um plano de renegociação daquela dívida. Uma extensão. É um modo, assim como fazem as empresas, para tentar evitar a falência, uma tentativa de recuperação do servidor. Esse tipo de plano ele é individualizado. Por isso, se vocês nos procurarem na assessoria jurídica, peço o lerite e também a comprovação de todos os gastos que vocês têm mensais. Gasto com saúde, gasto com aluguel, gasto com água e energia elétrica. Pensão alimentícia já aparece no lerite descontado, mas basicamente para provar que é impossível hoje manter o básico com aquilo que sobra para vocês. Olha só, pessoal, em relação à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, como vocês sabem, até ali 2023, cada estado da federação tinha uma lei orgânica, e ainda tem, uma lei orgânica diferente em cada estado. O que é que isso significa? Significa que o estado de Mato Grosso, por exemplo, a Polícia Civil era composta e é composta por 3 cargos: delegado, escrivão, investigador. Ali em Tocantins, delegado, escrivão, investigador, papiloscopista e não sei mais o que. O estado de São Paulo,
São 14 cargos. Operador de rádio, motorista policial, como tinha antigamente. Então, o que acontece? E a doutrina também, princípios, um monte de outros fatores, cada estado era diferente. A polícia militar, se o militar é soldado no Mato Grosso, ele chegar em São Paulo, ele é soldado. O capitão aqui é capitão em São Paulo. Major aqui é major em qualquer estado. Então, essa lei ela veio no sentido de organizar isso daí. Trazer um padrão único. Unificar os cargos da base e trazer uma estrutura da Polícia Civil única. Ou seja, os mesmos cargos que tem no estado, ter em outro estado. A participação também no Conselho Superior de Polícia. Por quê? Hoje, quem toma a decisão administrativa da Polícia Civil é o Conselho Superior de Polícia. E nós, que representamos aí 60 e poucos % dos trabalhadores policiais da Polícia Civil, não temos nenhum representante no Conselho. Então, essa lei é de 2023, foi aprovada na época do governo Bolsonaro, sancionada pelo presidente Lula, e ela trouxe uma nova roupagem para a Polícia Civil. E ela precisa ser regulamentada nos estados, ou seja, independente se a gente quer ou não, essa lei, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ser regulamentada. E quais são os cargos que essa lei prevê? Ela prevê que os cargos são típicos de Estado, dá uma segurança jurídica maior para a nossa carreira, ou seja, não pode se contratar pessoas para fazer o nosso trabalho. Ela garante que o trabalho da atividade fim da Polícia Civil só pode ser feito por policiais civis, ou seja, não se pode contratar aí um escrivão ad hoc para fazer um trabalho dentro da confecção do inquérito policial. Tem que ser policial civil. E dentre vários outros fatores ali. E os cargos que compõem a Polícia Civil nessa nova lei é delegado de polícia e oficial investigador de polícia. Então, a figura do escrivão de polícia e do atual investigador de polícia, ela desaparece, ela vai ter que ser unificada, vai ter que ser transformada. Mas, Glaucio, como é que fica a situação dos aposentados? Nós temos aí 27 unidades federativas, 26 mais o Distrito Federal. Nos estados que já foram implementadas essa lei, que já criaram o oficial investigador de polícia, como é o caso de Sergipe, Espírito Santo e, mais recentemente, Tocantins, alguns, eles extinguiram os cargos e aproveitaram os policiais num novo cargo. O que é que a lei fala? A lei fala o seguinte, que na criação do cargo de oficial investigador de polícia, os atuais cargos existentes, os cargos efetivos, deverão ser transformados, renomeados ou aproveitados. Aproveitados é a única que extingue-se os cargos e aproveita em um outro cargo. Transformar é pegar o que já está aqui e transforma, ou renomeia, né? O que tem feito nos outros estados? Eles criaram o cargo de oficial investigador de polícia, aproveitaram os escrivães e os investigadores e renomearam os aposentados. Então, em todos os estados onde já se criou, os aposentados foram renomeados como oficiais investigadores de polícia. E aqui em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso nós tivemos uma preocupação maior em relação à segurança jurídica de quem já se aposentou e de quem está se aposentando como eu. Por quê? Nós tivemos a reforma da Previdência, 2019, a reforma federal, a emenda constitucional 103, emenda constitucional federal, e nós tivemos a nossa reforma da Previdência no estado de Mato Grosso, em 22 de agosto de 2020, através da emenda constitucional estadual 92. Naquela época, eu participava da comissão de estudos, junto ao presidente do Sindipujuc, Davi,
Dr. Massao O'Hara e doutora Maria Alice, e também o delegado Lindomar, no dia em que a lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e nós tivemos que sair correndo daqui do Sindicato dos Delegados, que a gente estava ali na associação, para reunir com a Comissão de Constituição e Justiça e alterar algumas coisas do texto. Isso faltando minutos para entrar o projeto de lei em votação. E nós tivemos uma preocupação, e quando eu digo nós, eu digo a base da Polícia Civil, lá atrás, com a segurança jurídica. Então, na nossa Constituição do Estado, na emenda 92 ali, ela diz o quê? Que os integrantes dos cargos, das carreiras, e aí cito, integrantes do artigo 144b da Constituição, que é onde fala ali os artigos que falam das polícias, né? Que se aposentarem com base, com fundamento na emenda constitucional 103, essa emenda constitucional 103 da Constituição Federal, ela remete à Lei Federal 55, não estou lembrado, que é a que garante a integralidade e paridade. Se aposentarão com direito à integralidade e paridade, inclusive em função de transformação ou reclassificação dos cargos. Isso lá em 2000, na nossa Constituição está isso. Que nós temos direito à integralidade e paridade, mesmo que transforme os cargos. Quando veio agora a Lei Federal 14735 de 2023, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, como é que veio no texto? Que na criação do oficial investigador, os atuais cargos existentes deverão ser transformados, renomeados ou aproveitados. Então, nós já reunimos já com o nosso corpo jurídico, inclusive, o doutor acabou de me passar agora aqui um parecer jurídico. Nós já tínhamos reunido com o Sindicato dos Escrivães, já temos uma minuta mais ou menos pronta. Estaremos nos reunindo amanhã novamente, o nosso corpo jurídico, o nosso sindicato, com o Sindicato dos Escrivães, para a gente estar finalizando a proposta do texto a ser apresentada na Polícia Civil, onde a gente está sugerindo, de acordo com a lei federal e considerando a nossa Constituição, que os cargos sejam transformados e os aposentados sejam renomeados como oficiais investigadores de polícia, garantindo assim a integralidade e paridade. Então, isso é o que está sendo proposto e isso é o que a gente não vai abrir mão. Esse é um ponto que em qualquer negociação não tem como você abrir mão, é uma cláusula pétrea aí, né? Não tem como você abrir mão disso daí. Então, não se traz prejuízo para os policiais aposentados. Considerando, pessoal, nós temos aqui algumas frentes de trabalho. Uma frente, assim como o Antônio Wagner disse, que eles têm as pautas individuais, nós também temos as nossas pautas individuais, que na verdade são pautas do nosso sindicato e do Sindicato dos Escrivães, por quê? Muito em breve haverá apenas um sindicato. Porque se vai unificar os cargos de escrivão e de investigador, não existe possibilidade de ter sindicato de um cargo que não existe. E outra, a Polícia Civil não vai deixar em disponibilidade alguém para um cargo que não existe. Então, provavelmente vai ter que ter eleições aí para o Sindicato dos Policiais Civis, onde seremos todos oficiais investigadores, não existirá escrivão nem investigador de polícia. Não é? Nós, nessa reunião que nós estamos trabalhando amanhã, sobre o texto da lei, mas a nossa pauta individual, nós estamos junto à federação, buscando recomposição geral anual, RGA. Isso é uma pauta comum a todos os servidores do Executivo. Não adianta eu aparecer demais,
que prego que aparece mais leva martelada. Por que o Simpol vai comprar uma briga sozinho do governo do Estado sobre revisão geral anual, sendo que, em conseguindo, essa revisão geral anual é para mais de 105 mil servidores do Executivo? Então, o que a gente faz? A gente participa junto da coletividade através da federação para buscar o nosso direito da RGA. Por outro lado, nós viemos trabalhando aí um bom tempo nas atribuições dos investigadores e escrivães de polícia. Por quê? Porque lá em 2018, salvo engano, estávamos daqui do sindicato, do Simpol, lá na sala do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, estávamos eu, a Edileuza, que era presidente à época, o Davi, que era presidente do Sindepojuc, eu acho que o Osiel Zica, que é escrivão de polícia, e a pauta nossa era aumento salarial, em 2018. E na época, a gente ouviu, infelizmente, da boca do secretário, que a gente ganhava muito pelas atribuições que nós tínhamos. 2018. E aí é o seguinte, eu sou muito de analisar o que foi dito para ver se está de acordo realmente com a lei. E às vezes você tem que vestir a carapuça. Por quê? O que é que diz a Constituição Federal e o que é que diz a nossa Lei Estadual 407 de 2010, que é a lei orgânica nossa, em relação ao subsídio? Tanto a Constituição quanto a nossa lei diz que o subsídio ele deve ser estipulado considerando a complexidade, a importância... Não, é um outro termo. A importância, a complexidade, a natureza. Na Constituição, acho que são esses três. Só que na lei estadual tem mais um outro, são 4. E, no caso do nosso Estado, diz da atividade policial. Da Constituição diz das atribuições do cargo. E aí, se você pega umas atribuições que a gente tinha ali, no nosso Estatuto, que dizia operar aparelho de comunicação, operar o rádio, conduzir viatura, cuidar de prédio, cuidar de preso, cuidar de material apreendido. Assim, complexidade não tinha. Tem risco? Tem. Muito trabalho tem, mas do ponto de vista da complexidade não tinha. Embora a gente saiba que, na prática, o nosso trabalho era bem outro, bem mais complexo. O que a gente fez? A gente vem desde aquela época brigando, tentando conseguir alterar as nossas atribuições para quê? Para que ela realmente tenha complexidade. Chegou agora, em dezembro de 2024, nós conseguimos alterar a nossa lei. E o que essa lei trouxe hoje que não tinha na lei antiga? A título exemplificativo: extração de dados. Extração de dados em celulares, então. Análise de dados telemáticos. Análise de dados de interceptação telefônica. Sargento, na época que você estava no GCO, o pessoal já fazia interceptação telefônica. Só que estava na lei? Não estava. A gente fazia, mas não estava na lei. Fazia um monte de serviço técnico, um monte de serviço complexo, mas não estava previsto na lei. Aí você vai conversar com o Mauro Carvalho, ele fala: vocês estão ganhando muito pelas suas atribuições. Então, nessa nova lei veio análise financeira, dentro do campo das análises, análise financeira, análise contábil, análise bancária, de dados bancários, análise de interceptação, análise telemática, tipo assim, dá 11 tipos de análises. Investigação em ambiente virtual, operações de inteligência, operações de contra-inteligência. Gente, agora a cabeça falhou. Mas, tipo assim, do ponto de vista no papel da complexidade, nós saímos daqui e viemos para cá. Uma outra conquista que nós conseguimos ali. O nosso trabalho, ele passou a ter caráter técnico-científico. Quando você faz um trabalho, um relatório, que a atividade não tem caráter técnico e científico,
É um conhecimento empírico, é um conhecimento que você adquiriu na vida aí e tal, alguma coisa. Ele tem peso? Tem. Mas se ele tem um caráter técnico-científico, ele indica que ele foi confeccionado, aquele conhecimento, aquela prova, ela foi feita utilizando métodos, metodologias, né? Tem um outro peso. Então a gente conseguiu isso, colocar isso na lei também. Desde 2004, que o requisito de o requisito de ingresso na Polícia Civil para investigador e escrivão é de nível superior. A primeira turma que ingressou, acho que foi em 2005, 2006. Desde 2004, o requisito de ingresso é nível superior. Porém, existe diferença entre requisito de ingresso de nível superior e carreira que compõe as carreiras de nível superior. Em 2017, quando o Van Clay, investigador de polícia de Ponce da Serra, era deputado, foi apresentado um projeto e nós passamos a integrar as carreiras de nível superior. Porém, de 2017 para cá, vocês viram algum aumento salarial? Não teve. Tá? Então, nível superior não teve aumento. Reconhecimento técnico-científico também não. Complexidade das atribuições também não. Mas vem cá, se a Constituição e a lei nossa diz que o subsídio tem que ser estabelecido considerando a complexidade e tudo, não tem como o governador, o governo do Estado, negar que aumentou a complexidade, que aumentou a importância, que aumentou isso. Por quê? Agora está na lei. Então, diante disso e dessa reestruturação que vai acontecer devido a uma lei nacional, nós estamos efetuando um estudo de impacto e nós iremos brigar para que, na implantação do oficial investigador, venha acompanhada a reestruturação salarial compatível com as demais carreiras de nível superior. Aqui não adianta a gente pensar que vai ganhar como delegado, não. Esse papo também de querer comparar a gente com perito, esquece. Um perito hoje está ganhando 40 mil, 42, não sei. Eles são isso daqui. Somados escrivães e investigadores de polícia ativos e inativos, nós somos mais de 4 mil. Como é que você... É até irracional você pensar que você vai sair de 21 mil para 40 mil numa quantidade de pessoas dessa. Então a gente nem cogita isso. O que a gente está, assim, de uma forma bem séria, trabalhando é qual é a média salarial das carreiras de nível superior. A gente quer isso daí. Por quê? A gente tem que ser enquadrado as carreiras de nível superior. Então a gente não está falando aqui nem em valores, mas é o que a gente está brigando e vai brigar esse ano para ser implantado junto à criação do oficial investigador. E nesse ponto, viu, Deroci, muito nos preocupa aqui no sindicato duas situações. Sobreaviso. Vocês não, alguns talvez que se aposentaram recentemente têm recebido sobreaviso. É o CQH que eles falam. Todo mundo aqui cumpria a escala, às vezes, de sobreaviso, estava em casa, nem precisava de escala. Você ficava com o celular ligado 24 horas, depois que a gente passou a ter celular, né? Individual, seu celular pessoal. O delegado liga, você está na delegacia. Eu morei em delegacia em Água Boa, quase 2 anos dentro da delegacia, num quartinho no fundo. O sobreaviso, ele foi criado em 2023, o chamado CQH. É R$ 1.500. O policial, ele fica numa escala, ele, por exemplo, ele está de plantão, escala de plantão na delegacia, 24/72. Ele está de plantão hoje. Amanhã ele está de folga, depois de amanhã ele está na escala de sobreaviso, de CQH. Ele não pode sair da cidade, ele não pode beber, ele tem que informar onde ele está e o celular para ser encontrado. Aí, passou esse dia, tem mais um dia de folga, já está no plantão de novo. Gente, sinceramente, por R$ 1.500, isso não é vida. Eu não recebo porque eu estou aqui no sindicato. Quem está na ativa hoje recebe o CQH de R$ 1.500. Infelizmente, esse vai ser um problema nosso, esse ano. E agora o governo está vindo com uma outra bondade, outra caridade, que na verdade não tem nada de bondade, que ele anunciou semana passada, que é uma gratificação por produtividade. Para todos os... É para PM, para Polícia Civil, Polícia Penal.
Ou seja, ele vai chegar com uma outra miséria ali, só que tem um problema, como nós estamos endividados, e não é só vocês aposentados, eu pergunto, se a gente precisar fazer esse ano um movimento denominado Operação Legalidade, Operação Padrão, cumprir só o que manda a lei, ou não greve naquele sentido antigo, porque se a gente fizer, a gente vai ter que entregar isso daqui para o Estado, que no mesmo dia sai decisão judicial contra. Mas para a gente fazer qualquer movimentação, você acha que se o governo pegar e ameaçar retirar o CQH e ameaçar tirar essa outra produção, você acha que o policial da ativa vai fazer greve? Não vai. Então, esse governo está fazendo tudo para ir cercando de todas as formas. Mas a gente vai tentar, nós temos uma outra alternativa, que é o seguinte, a Lei Nacional da Polícia Civil, ela trouxe um artigo que diz o seguinte, que por os policiais civis não poderem fazer greve, o governo do Estado é obrigado a participar de uma mediação junto ao judiciário. O que é isso? A gente tenta negociar com o governo e tal. Não teve alternativa, a gente oficia, não é isso? O Tribunal de Justiça, para chamar o Executivo para negociação. E argumentos e direito a gente tem. Por quê? As nossas atribuições aumentaram a complexidade, aumentaram um monte de coisa. Então, essas são as alternativas que a gente tem hoje em relação à parte salarial. Boa tarde a todos. Eu vou estar passando hoje o andamento da ação da URV aqui do sindicato, que é uma causa ganha, porém não tem um percentual definido. E o que está acontecendo nessa ação, nesse momento? Ano passado, o juiz, quando intimou a empresa para fazer a perícia contábil, a empresa passou um valor, e aí o Estado falou que pagaria R$300. Ocorre que o valor da perícia é R$600 e o Estado opôs um recurso, que é o embargo de declaração. E aí o juiz rejeitou. Semana passada, que teve a decisão rejeitando esses embargos, que é um recurso, por causa do valor que está sendo discutido para realizar a perícia, o Estado fez um agravo de instrumento, que é um recurso direto para o Tribunal de Justiça, para tentar suspender essa decisão da questão dos honorários periciais, porque o Estado quer pagar R$300 e o valor é R$600, que é o modo deles ganhar um tempo, né? Porque ainda não marcou a perícia, e na hora que marcar a perícia, aí vai ser definido percentual. Quando for definido percentual, o jurídico vai estar solicitando as fichas financeiras de forma individual de cada afiliado para estar fazendo a liquidação. Então, nesse momento, a gente vai ter que aguardar esse recurso que está no Tribunal de Justiça, ver se vai suspender essa decisão ou não, que eles querem suspender para pagar os R$300, ou se vai continuar. Então, acredito que nos próximos 20 dias pode ter uma decisão já lá do tribunal falando, não acolhemos esse recurso do Estado, ou vamos acolher o recurso do Estado. Não. É o Estado que tem que pagar a perícia. E aí ele está discutindo questão de valores. E também, assim, está bem complicado arrumar a questão da perícia, os peritos, porque está em falta perito para fazer esses cálculos. E não é qualquer perito que faz esses cálculos da URV. Pessoal, Irley, eu geralmente, às vezes é ruim você ser muito sincero, porque às vezes as pessoas te interpretam mal. Em relação, eu falo para vocês o seguinte, não façam dívida pensando nesse dinheiro, não. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou falando isso? Nós temos acompanhado, porque a URV, essa conversão, não é só do nosso sindicato. Sindicatos escrivães, delegado, peritos, todo mundo. E a gente tem acompanhado o resultado das perícias nas ações dos outros sindicatos. E, infelizmente, decisões, interpretações, entendimento jurídico
Você faz do jeito que você quiser. Você, um interpreta de um jeito, outro de outro. E o que acontece? Os cálculos estão dando... Olha, você teve direito? Teve. Nós ganhamos na ação. O Estado recorreu, o STF confirmou, nós temos direito. Só que agora, na hora que está fazendo os cálculos das outras carreiras, está vindo que a liquidação é 0. Ou seja, você tem direito, só que você não tem nada para receber. Isso recentemente aconteceu na ação dos delegados de polícia. E tem acontecido em outras ações. Porém, como a doutora Paula já estava conversando, olha, nós entendemos que não é isso daí. Então, se porventura no nosso vier isso, a gente vai recorrer. O ruim é isso. Daqui a pouquinho eu já morri, você já morreu, todo mundo morreu, quem sabe os netos conseguem alguma coisa. Porque se a gente tiver que recorrer novamente... Né? Por favor, pode... Se tiver que dar zerado, igual de alguns sindicatos aconteceu, te dar o percentual zerado, a gente vai recorrer, vai levar de novo para segundo grau. Então, assim, é um processo grande, é um processo demorado, não tem uma previsão certa, como que vai ser. Então, é uma briga ainda grande, que vai seguir um tempo. Só para vocês entenderem um pouquinho, porque eles estão usando em todos os processos, então, muito provavelmente, já até usaram, vão usar no nosso. O que eles estão fazendo? Quando da conversão da unidade real de valor lá, não, antes era o que mesmo? Era cruzados reais? Não sei lá, eu estava na aeronáutica na época, eu ganhava 36 URV na época. Mas resultado, quando fez aquela conversão, foi em 1994. Teve a conversão, o governo veio e deu um aumento. Só que ficou uma diferença. Só que nem todas as carreiras tinha diferença. Quando chegou, salvo engano, em setembro ou outubro, o governo do Estado encaminhou uma mensagem para a Assembleia Legislativa, é isso que eles estão apresentando, mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa falando, olha, eu vou dar aumento aqui para todas as carreiras, esse aumento é da diferença do URV. Realmente, algum infeliz, a gente perdoa ele com o coração bem aberto, procurou esse documento e juntou na PGE, deu para a PGE. Ou seja, a PGE pegou esse documento da época de 1994, que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, onde o governo encaminhou essa mensagem. Só que a lei que foi votada na Assembleia Legislativa, ela não faz menção nenhuma à recomposição de perdas. E aí vem divergência, né, doutor? Vem cá. Haveria necessidade de, na lei, no corpo da lei ali, dizer que aquele aumento que estava sendo dado para todos os servidores, não apenas para os que tinham diferença, era para cobrir aquela diferença? Ou não? Se houver necessidade de constar na lei, esse cálculo dos peritos está errado. Mas isso daí são pontos, eu só estou esclarecendo para vocês onde é que eles estão batendo. É nisso daí que eles estão batendo. Tá? E o nosso jurídico tem estudado, tem verificado, né, doutor? Só complementar para vocês o posicionamento aqui do Glaucio, é que é uma questão colocada, nós ganhamos a ação, isso é fato. Se nós ganhamos, também entendemos que não é o momento para discutir o percentual se ele for 0. Porque se fosse 0, nós teríamos perdido a ação. A questão que está variando de um sindicato para outro, de uma categoria para outra, é exatamente o perito que faz o cálculo. Porque alguns peritos entendem que o valor é 0. Entretanto, ao entender que é 0, no meu posicionamento, ele está rediscutindo aquilo que já foi colocado na sentença, que nós ganhamos. Se fosse 0, nós teríamos perdido. E o Estado entra em minúcias. Foi nomeada uma empresa para fazer a perícia, a empresa pediu R$600 e o Estado quer pagar R$300. E nisso já gera um argumento para o Estado recorrer e atrasar a realização da perícia. Hoje nós já temos essa empresa nomeada, não sabemos a resposta, mas nós temos o Estado se negando a pagar R$600. Para atrasar o processo só com o intuito mesmo de atrapalhar o andamento. De qualquer modo, primeiro ponto agora é encaminhar para a perícia, é fazer de fato esse argumento do Estado passar, e depois, eventualmente, se vier esse cálculo desfavorável, aí o jurídico está à disposição também para discutir
esse fato que é justamente o momento inadequado de rediscutir o percentual. Se fosse 0, então nós teríamos perdido a ação. Lá atrás já. Pessoal, o doutor Bernardo é um dos advogados do escritório que trabalha para o sindicato, e ele pode falar com bastante propriedade. Ele é professor da Universidade Federal de Mato Grosso e tem doutorado, então não é um mero rostinho barbudo aqui falando, não. Ele tem conhecimento do que fala.